Olá, no sequenciamento da rodada de entrevistas que o Paraíba Online está fazendo com as candidaturas à vice-prefeitura de Campina Grande, recebemos hoje a candidata a vice do prefeitável Arthur Bolinha, Annelise Meneguesso. Muito prazer em tê-la conosco aqui no Paraíba Online. O prazer é todo meu, é sempre motivo de alegria estar com você. E agora nesse programa, A Voz das Urnas do Paraíba Online, vamos conversar bastante. A gente aciona agora o cronômetro para contar o tempo que é regulamentar para todos os candidatos. Qual foi o primeiro despertar da senhora para a militância político-partidária? Bom, eu já vinha de um movimento estudantil desde a escola. Eu estudei no Colégio Militar, participei do Grêmio, vim para a faculdade, fazer faculdade então UFPB. No primeiro semestre eu já fui do diretor acadêmico, fui do DCE da UFPB, que virou o UFCG durante os meus 6 anos de estudo. E então, depois que a gente se forma, o médico, a gente passa a se dedicar para especialização, para residência médica. E aí eu dei uma pausa. Em 2015 começaram aqueles movimentos de rua, né, que depois evoluíram para o Fora Dilma. E o primeiro Fora Dilma que teve em Campina Grande, a primeira reunião foi na sala da minha casa. Então eu comecei a entrar nos movimentos de rua, fui líder do movimento Vem Pra Rua aqui em Campina Grande por alguns anos. E então veio realmente a ideia do Partido Novo. Eu fui uma das primeiras filiadas ao Partido Novo, participei daquele comecinho do partido aqui na Paraíba. Começou o fenômeno Jair Bolsonaro em 2017, nós já o seguíamos. Quando ele resolveu se filiar ao PSL, nós saímos do Partido Novo e fomos para o PSL. E quando ele foi para o PL, aí eu também acabei seguindo. Fui presidente do PSL aqui, enquanto ele era filiado. E agora recebi com muita honra, muita alegria o convite para estar à frente do PL na nossa cidade. A senhora tem dito renovadamente que a sua grande referência política é o ex-presidente Bolsonaro. Mas no período pré-Bolsonaro, antes de Bolsonaro, quais eram as suas referências políticas no país? Eu sempre tive um viés conservador. Então, por isso que eu me identifiquei tanto com Bolsonaro. Esses valores, Deus, pátria, família, liberdade, sempre me pontuaram. Sempre fizeram parte da minha vida. Meu pai era coronel da Polícia Militar, minha mãe é odontóloga, e eu sempre tive esse viés mesmo conservador na minha educação, na minha formação. Em relação aos meus estudos, né, a maior parte da minha vida eu estudei no Colégio Militar de Fortaleza, então sempre fez parte de mim. Quando ele veio como a grande referência da direita, aí nós resolvemos segui-los. Antes a gente ficava naquele teatro das tesouras, né? PT, PSDB, e a gente tendia realmente para seguir os políticos do PSDB, porque era o que a gente tinha de direita no nosso país até então. O conservadorismo mesmo nasceu, cresceu de verdade após a liderança do presidente Jair Bolsonaro, que hoje em dia nós temos outras lideranças também, mas ele realmente é a maior referência para todos nós. A senhora fez menção há pouco a passagem pelo Partido Novo, a fundação desse partido. Hoje a senhora se reencontra com essa legenda na chapa, na aliança firmada em Campina Grande. Mas um dos conceitos do Partido Novo é uma certa, não diria aversão, mas restrição à questão dos financiamentos de campanha. Como é que está sendo equalizar esse conceito com o fato de o PL ter o maior fundo eleitoral do país? É meio paradoxal o meu sentimento em relação a isso, porque eu sou contra. Mas a partir do momento que os nossos adversários fazem uso, eu acho que a gente tem um desequilíbrio do pleito. Então, eu acredito que a gente tem muitos candidatos com potenciais muito bons dentro do Partido Novo, mas a falta de investimento desses candidatos realmente faz com que as chances deles sejam reduzidas, porque a gente sabe que campanha custa caro. Eu cada vez ainda me surpreendo com os valores que são cobrados em todas as esferas, em todos os setores que envolvem uma campanha política, né, durante o período eleitoral. Sou a favor de unificar, de ser uma eleição para presidente, governador, né, legislativo, sempre no ano, porque é muito oneroso para o nosso país a gente ter esses 2 vezes, a cada 2 anos, um movimento como esse. Quem paga a conta somos nós, né? Afinal de contas, é
o cidadão comum que trabalha ali meses para pagar seus impostos. Mas aí, diante desse paradoxo, desse dilema que a senhora mencionou há pouco, qual seria, digamos, a solução salomônica, a alternativa salomônica que a senhora imagina para isso? Eu acredito que uma doação, uma campanha através de doação, se a gente vivesse num país mais sério, a iniciativa privada talvez seria algo que não fosse onerar tanto os pagadores de impostos, porque, mais uma vez, esse dinheiro do fundo eleitoral ele vem dos nossos impostos e eles poderiam estar sendo utilizados para melhorar a educação do nosso povo, para melhorar a saúde da nossa população, mas culturalmente o nosso país, a gente sabe que essa doação da iniciativa privada não acarreta bons frutos, porque vão ser realmente promessas conchavos de que essas empresas vão ser beneficiadas. A gente viu isso recentemente no governo, né, do PT, da presidente Dilma. Então, eu fico meio que... A senhora acha que a gente, nesse momento, eu não vejo uma solução real, honestamente falando para a você. alternativa seria, uma alternativa seria que seja... a chapa em Campina não usar integralmente os recursos que vão ser enviados pela direção nacional do PL? Seria isso? Nós não estamos trabalhando com o teto e acredito que nós não vamos fazer uma campanha salomônica, para usar o termo que você usou. Nós estamos sendo muito criteriosos em relação aos nossos custos. E a gente já parte de um pressuposto que nós, em hipótese alguma, vamos utilizar esse dinheiro para comprar lideranças, né, que a gente sabe que acontece na nossa cidade, né, para outros fins que não aqueles que sejam realmente com a finalidade de utilização na campanha com gráfica, com marketing, com a produtora. Então, basicamente, vai ser isso. Nós temos muitos voluntários na nossa campanha, pessoas que acreditam no processo. Nós somos a única candidatura conservadora da nossa cidade, então a única candidatura essencialmente de direita, essencialmente conservadora, que não tem conchavos nem alinhamentos com nenhum grupo político tradicional, e isso tem trazido cada vez mais apoiadores de forma voluntária para o nosso projeto, que acreditam que realmente chegou a hora de Arthur Bolinha ter a chance de administrar essa cidade. Ele, né, pede a quarta tentativa, e eu acredito que chegou a hora, sim, dele ter essa chance. A senhora há pouco tempo perdeu uma eleição para o Conselho representar a Paraíba no Conselho Federal de Medicina. Houve uma rejeição às bandeiras e conceitos que a senhora defende pela maioria da sua categoria? Foi uma série de problemas, incluído o enfrentamento do sistema. Eu sempre costumo dizer que eu enfrento o sistema de frente. Então, eu estava contra o Conselho Regional de Medicina, Associação Médica Paraibana, Sindicato dos Médicos, uma cooperativa famosa que existe. Então, eles se reuniram e eu fui vítima de algumas fake news, de alguns processos que não eram verdadeiros. Então, a senhora participou de uma eleição espúria. E eu não posso falar porque está judicializado. A senhora foi uma eleição espúria, então? Foi. Inverdades foram ditas, inclusive a disseminação, que foi algo que me prejudicou muito, de que eu teria desistido da minha candidatura ao Conselho Federal de Medicina por ter aceitado sair como vice de Arthur Bolinha. Isso me prejudicou demais. Aqui entre nós, a senhora conversa muito sobre política com seus pacientes? Muito não, mas converso. Como eu tô como, né, uma seguidora, digamos assim, né, uma correligionária do presidente Bolsonaro há muitos anos, desde o princípio, a gente segue ele tinha 2,5% das intenções de voto, e foi um fenômeno, gostando ou não do presidente Bolsonaro, ele foi um fenômeno no nosso país. As pessoas me relacionam muito a minha imagem à dele. Eu estou gostando de ver nessa campanha porque estão falando mais doutora Annelise, que antes era médica, bolsonarista, era uma peste que tinha assim em mim. Então acaba que o paciente que vai no meu consultório, ele sabe mais ou menos o viés ideológico. Se ele não puxa esse assunto, obviamente ali é o meu ambiente de trabalho, né? Eu sei separar bem as coisas, eu tenho amigos que têm uma ideologia diferente da minha, isso não tem problema. Mas
geralmente são pessoas que se identificam e quando chegam lá, o bolsonarista raiz, ele acaba sempre puxando o assunto, quer saber como é o presidente Jair Bolsonaro, como é a primeira-dama Michele, né, fora dos holofotes, fora das câmeras. Quase que simultaneamente à sua candidatura à vice-prefeitura de Campinas, a senhora assumiu o comando do Partido Liberal aqui na cidade e houve rupturas no partido aqui na cidade. Dá para já dizer que após as eleições os dissidentes ou os incomodados que se mudem e procurem um novo partido? Eu sempre digo que eu cheguei para pacificar. Nós temos o maior partido do país e esse partido estava tendo um papel secundário na política majoritária aqui de Campina Grande. Então, a gente viu que aquilo não estava certo. A gente hoje, 2024, a gente já está falando em 2026. 2026 está em cima. E a gente precisa fortalecer realmente o nome do presidente Bolsonaro para 2026, de suas lideranças. E ninguém ia estar aqui representando ele, porque o partido tinha sido entregue como um simples apoiador. O maior partido do país, o partido do presidente Bolsonaro, estava tendo um papel de coadjuvante na eleição majoritária de uma cidade do porte de Campina Grande, uma das principais cidades do Nordeste. Então, foi uma orientação da direção executiva nacional. Eu falo assim, olha nos seus olhos, eu não sabia realmente de que o presidente Valdemar ele estava querendo realmente ampliar as lideranças bolsonaristas à frente dos partidos, não só aqui em Campina Grande, mas isso está acontecendo no país inteiro, uma forte campanha de que o PL ele não vai se coligar com nenhum partido de esquerda. Se você encontrar o PL coligado com algum partido de esquerda em qualquer município do país, você tem o dever de denunciar essa coligação, porque a gente não pode servir a dois senhores. Recebi com muita alegria, fiquei honrada a ligação. Eu estava em Brasília e recebi a ligação e aceitei de imediato. Para mim é uma grande honra representar o presidente Bolsonaro na nossa cidade, mas vim com o intuito de pacificar. Obviamente, algumas pessoas não ficaram satisfeitas. Eu espero que elas repensem as condutas que elas tomaram quando tudo aconteceu. Eu acredito que às vezes com a cabeça quente falam coisas que às vezes não é o que o coração está cheio. Então, acredito que as coisas vão se acalmar mais e a gente vai se organizar. Nós conseguimos, Arimatea, formar um grande grupo conservador no nosso estado. Cabo Gilberto, deputado federal, Marcelo Queiroga, candidato a prefeito de João Pessoa, Pastor Sérgio, candidato a vice-prefeito, Valber Virgulino em Cabedelo, Glicério em Bahia. Então, nós realmente conseguimos articular uma liderança conservadora, um grupo conservador de verdade pela primeira vez no nosso A senhora estado. falou no Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, muita coisa, ele tem uma lista corrida de fatos envolvendo ele. A senhora compraria um carro usado a ele? Hoje não teria problemas. Eu sou grata por ele não ter vendido a candidatura do presidente Bolsonaro. Ele foi leal nas palavras dele e a gente tem que valorizar a lealdade das pessoas. Talvez na época em que ele estava envolvido, eu não quisesse jamais nem chegar perto dele, mas nesse momento, esse novo momento, eu acredito na evolução das pessoas, acredito no arrependimento. Eu sou cristã, eu acredito que as pessoas podem se arrepender, podem melhorar, e acredito que pode ter sido sim o caso dele, por que não? O que uma endocrinologista receitaria para os oposicionistas de Campina? Eu receitaria um calmante natural, porque no dia 7 de outubro, né, ou então depois do segundo turno, nós vamos estar todos frequentando o mesmo ambiente. O nosso sentimento é o mesmo, é o amor por Campina Grande. Todos nós, eu acredito, que queira ver Campina Grande de novo. Então, eu não gosto dessas intrigas, dessas brigas, né? Eu realmente creio na pacificação. E aí um calmante natural, porque não vai causar dependência, e depois todos nós vamos estar juntos, né, transformando a nossa cidade. Obviamente, eles nos dando apoio, porque nós estaremos à frente da prefeitura a partir de janeiro de 2025. Rapidinho, desde que a senhora conquistou a condição de eleitora, a senhora já votou em branco ou anulou o voto alguma vez? Nunca. Eu não sou uma pessoa de muro, de morna. Eu estava até ouvindo hoje à tarde isso, mas você podia ser mais tranquila, ficar em casa. Isso eu não consigo. É a minha natureza, eu não tenho familiar político,
mas é a minha natureza, eu preciso manifestar o meu sentimento, eu preciso defender aquilo que eu acredito é algo meu. 30 segundos, candidata, para suas despedidas e considerações finais. Bom, nós queremos, eu e Arthur Bolinha, que Campina Grande seja grande de novo. A gente tem visto que Campina perdeu o brilho nas últimas décadas. Grupo político após grupo político, famílias após famílias, inverteram a lógica da administração pública, que é trazer mais recursos para beneficiar o maior número de pessoas. Ao invés disso, eram recursos para beneficiar apoiadores de seus grupos políticos. Queremos mudar isso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você.